mediunidade, a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. O discurso de Jesus nesse tópico atingia mais profundidade, rumando para o infinito. Com o objetivo de consolidar os seus ensinamentos e exarar condutas lúcidas em relação ao futuro. As dificuldades vencidas a pouco e pouco abriam espaço para novos desafios. E as perspectivas se apresentavam complexas, senão desafiadoras. Preocupado com a saúde integral dos seus discípulos, assim como daqueles que o seguiam, não podia deixar de abordar a transcendência do espírito e o seu relacionamento psíquico com os homens terrestres. Várias vezes, eles testemunharam o fenômeno atormentado da obsessão sob diversos aspectos. Desde as convulsões de cunho epilético até as enfermidades físicas, as subjugações amesquinhantes e as alucinações mais frequentes. Também tomaram conhecimento da transfiguração diante de seres imortais e esplendentes no Monte Tabor, deslumbrados e comovidos. Tornava-se, pois, indispensável desfazer a sombra coletiva que pairava soberana sobre as pessoas sem orientação. O povo estava tradicionalmente condicionado a aguardar que ocorressem espetáculos sobrenaturais. Em volta dos profetas e de todos aqueles que se apresentavam em nome de Deus, como necessidade premente de manterem a débil claridade da fé quase sempre bruxuleante, que logo voltava a ser embrutecida pelas paixões decorrentes do egoísmo perverso cultivado em exagero. Porque pairasse um silêncio multissecular sobre o país a respeito do profetismo, quando antes era habitual, ao revelar-se o Messias, todos desejavam que o demonstrasse sem cessar, apesar dos inumeráveis sucessos que ele produzia a miúdo por onde passava. A sede de novidades é sempre crescente nos indivíduos estúrdios e destituídos de percussiência. Para a identificação dos valores eternos e nobres da vida, permanecendo sem cessar a cata de distrações para fugirem da realidade de si mesmos
e dos desafios que o surpreendem a todo momento, convidando-os ao crescimento interior? Reconhecendo que seria breve o trânsito terrestre e que o embuste e a mentira seguiriam no seu encalço após a morte, foi peremptório, advertindo os amigos sobre a possibilidade do surgimento de falsos profetas, qual ainda ocorre nos dias atuais. Como distingui-los? Quais os sinais de identificação que poderiam representar a sua autenticidade? E, de imediato, a imagem da árvore foi tomada como significativa e definidora da legitimidade de cada ser. Irretorquível pelo seu conteúdo específico, graças ao qual a árvore que produz maus frutos não é boa e a árvore que produz bons frutos não é má. É óbvio que somente através dos atos que revelam os valores morais de cada criatura se pode avaliar se a mensagem de que alguém se faz portador é verdadeira. Ninguém há que, dominado pela sombra, possa desvelar significados profundos. Somente encontrados naquele que seja identificado com a fonte do bem. Mediante a conduta, portanto, os interesses e conveniências se pode aquilatar sobre as qualidades morais do ser humano, porquanto são-lhe o documento digno de fé. A ausência da sombra sempre favorece a presença do conhecimento e do discernimento, da ação oposta ao egoísmo, produzindo harmonia interna e não ambição, não competitividade vulgar e destruidora, autêntico em si mesmo, reflete o psiquismo superior da vida e arrebanha outras criaturas, conduzindo-as na direção da plenitude que já antegoza. Adindo esclarecimentos à lição neotestamentária, posteriormente o apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 1, informou com sabedoria repassada de ternura: Meus bem-amados, não creais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Justo confessar que já no seu tempo surgiram os impostores desejando orientar as massas. E oferir recursos para
a sua sombra, responsável pelos transtornos que causavam. Reconhecidos pelo caráter doentio, assim mesmo prosseguiam enganando outros semelhantes, que se compraziam nos jogos da mentira e da disputa irresponsável pelos prazeres do ego alucinado. A imagem da árvore é novamente trazida para avaliação, respondendo sabiamente a respeito da qualidade de que se revestem as interferências espirituais, as profecias que se referem à vida transcendental. Nesse texto de alta magnitude, a psicologia profunda cede lugar à análise da psicologia transpessoal, porque é mais compatível com a mensagem que aure na psicologia espírita, a explicação clara e significativa interpretando o fenômeno na área da mediunidade, que serve de instrumento para a pesquisa sobre a sobrevivência do ser à morte física, assim como a sua anterioridade ao berço e, no intervalo entre uma e outra existência, a comunicação real. Esse capítulo profundo da psicologia transpessoal ilumina-se com a constatação de que a faculdade que permite o intercâmbio entre os dois planos vibratórios, o terrestre e o espiritual, é da alma, que o corpo reveste de células para permitir a sua ocorrência. É semelhante à inteligência que, de origem extrafísica, no soma encontra os neurônios e outras moléculas especiais para sua exteriorização. Entre os hebreus, o profetismo era relevante para caracterizar os enviados de Deus aos homens e às mulheres. No entanto, não estava adstrito o seu significado exclusivamente à produção de feitos excepcionais ou sobre-humanos. Jesus, o homem, podia movimentar as energias e comandá-las, direcionando-as conforme a sua vontade. Dialogava com os espíritos enfermos que a morte não libertara dos conflitos que os afligiram, nem das paixões asselvajadas, conseguindo atendê-los e auxiliá-los nas aflições em que se debatiam. Adentrando-se psiquicamente no futuro, descerrou então parte da cortina que o velava, entreteceu considerações incomuns sobre o seu ministério, morte e ressurreição, apresentando no futuro
as consequências da insânia e da soberba humana, conforme o seu sermão profético, que se tem cumprido desde o momento da destruição do Templo de Jerusalém, que fora previsto. Até a diáspora, e dali aos acontecimentos históricos que se hão apresentado na sucessão dos séculos. A mediunidade, portanto, é de essência espiritual, exteriorizando sob a interferência e direcionamento dos espíritos, que, de acordo com a sua procedência, semeiam sombras e aturdimentos, enfermidades e desaires, ou luz mirífica de esclarecimento, de caridade, de amor. A psicologia profunda reconhece-lhe o poder em face da sua integração na consciência cósmica, na qual adquiria sabedoria e renovava as energias em intercâmbio transcendente e inabitual para os seres humanos. A sombra coletiva, no entanto, prossegue inquietando e os indivíduos, assodados pelo ego não superado, esperam o Messias que os liberte dos vícios e da indolência sem o alto esforço, que lhes conceda felicidade sem a ocorrência de vexames, sem lutas. Esquecendo-se que, mesmo que tal absurdo se fizesse normal, não poderia impedir-lhes a ocorrência da morte física. O enfrentamento com a autoconsciência e com a realidade. Para atendê-los no turbilhão das aventuras do cotidiano, surgem e são celebrizados homens e mulheres prodigiosos que se afirmam profetas e cristos, capazes de solucionar os problemas gerais, menos os próprios, nos quais estorcegam em desespero insano. A árvore, representando a ânima da mediunidade, oferece o fruto de seu ânimos em perfeita identidade. Uma e outro definem pela produção a qualidade que os constitui. O profeta e as revelações, o ânimos e a ânima da imagem elucidadora compõem a unidade que, pela qualidade demonstrará se a sua é uma origem saudável, verdadeira ou enfermiça da sombra mentirosa e petulante. Jesus assimilou as ideologias vigentes naqueles dias, mas não se deteve nelas. Pelo contrário, ergueu-lhes o véu
que as deixava sob trevas, referindo-se à necessidade da conquista desse sentido paranormal, que se encontra inato nos seres humanos, a fim de que possam superar os limites em que se debatem, ampliando-lhes as percepções psíquicas, morais e emocionais. O ser real, à luz da psicologia espírita, é eterno, experienciando inumeráveis renascimentos físicos. E evoluindo no rumo da grande luz que o impregnará com a claridade da paz. Por essa razão, a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Prosseguindo como lição psicológica de seleção de valores humanos, auxiliando a que sejam identificados e reconhecidos os verdadeiros profetas, os médiuns das verdades espirituais, e que através dos seus atos, sem sombra, merecem respeito e consideração ou simplesmente compaixão e socorro. Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Joana de Ângeles, Divaldo Pereira Franco.